Boa noite, irmãos, e aqueles que estão assistindo em casa. Hoje vamos estar estudando o livro de Malaquias e depois também estar estudando um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 11. É interessante, eu estava lendo esse livro e ele reflete muitas vezes as nossas vidas espirituais. Por exemplo, quando nós começamos a trabalhar no primeiro emprego, nós ficamos alegres, primeiro emprego, acordamos cedo, fazemos tudo certinho. Mas quando vai passando os dias, vem aquele relaxamento, um pouco de comodismo da nossa parte. Vamos saindo, chegava o trabalho nosso, era 7 horas, isso é só um exemplo. Chegávamos às 6h30, aí depois começamos a chegar às 6h40, isso é só um exemplo que eu estou dando. Daqui a pouco começamos a chegar 7h30 mesmo, 7h10, um relaxamento da nossa parte. E Malaquias fala sobre isso, sobre o povo de Israel. Quando eles vieram do exílio, depois de 70 anos, né? Começaram bem, mas daqui a pouco se relaxaram. E eu lembro, quando fui convidado a participar do meu casamento, né? Fui todo em pecado, uma roupa boa, um conhecido meu. E quando nós somos convidados para algo, nós temos que fazer o quê? Dar o melhor, né? Mas tem um momento da nossa vida que parece que nós escorregamos. Tá. Hoje posso fazer assim, desse jeito, daquele jeito. Mas não era assim. Deus pediu uma coisa ao povo de Israel. Quando eles iam fazer as ofertas ali, eles tinham que trazer o melhor do melhores. O que é o melhor do melhores para o Senhor? Primeiramente, a nossa vida. Quando nós se colocamos no lugar do outro, nós sempre queremos receber o melhor para nós. Imagine Deus santo, 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 que nos criou do pó da terra, dando fôlego da vida. Guerreia nossas guerras, nos sustenta, nos conforta, deu o seu Filho amado Jesus por nós naquela cruz, para morrer por nossos pecados, para nós termos vida eterna. E quando vemos isso no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós temos que ser o quê? Gratos a Ele até a volta dele, ou então a nossa partida para o descanso eterno. Mas o que o povo de Israel estava fazendo? O que o povo de Israel estava fazendo nesse contexto? Estava acomodado, dando aquilo que era o resto para o Senhor. Quando oferecia os animais, dava o pior dos animais para ele. Animal cego, animal doente. E o Senhor fala isso para Malaquias fala isso. Quem requereu isso da sua mão? Quem pediu isso? Fala aqui, começando o capítulo 1 de Malaquias, a partir do versículo 1 até o versículo 12, por favor. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que vos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, eu destruirei. Eles chamarão termos de impiedade. O povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direi, o Senhor seja engrandecido desde o termo de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor.
E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Só um minutinho. Deus fazendo uma pergunta: aonde está a minha honra? Quem é Deus para cada um de nós? Quem é Deus para cada um de nós? Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o Senhor, nós nem existiríamos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não teria um ser humano vindo da face da terra. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes que desprezais o meu nome, e dizei: em quem desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei: em quem havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei animal cego para o sacrificarem, não faz mal, e quando ofereceis o coxo, o enfermo, não faz o mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele, tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitaria da vossa mão a obração. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma obração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. Tem aqui só um minutinho. Ali o Senhor, ele fala: se eu sou o pai, cadê minha honra? Ele começa a puxar para nós. Se Deus estiver falando para mim: cadê minha honra? Cadê sua honra, Deus? Ismael, cadê sua honra, Deus? O que seria essa honra? Como é viver? Vai ver Vamos lá, primeiro casal. Adão e Eva. O Senhor deu uma ordem a Adão. Qual foi a ordem que o Senhor deu a Adão? Então, quando você tiver filho, nós que somos pais, quando um filho desobedece a nossa ordem, o pai fica alegre ou triste? Então, vamos aplicar nesse negócio. Quando nós honramos nossos pais, nós obedecemos nossos pais. Mas quando nós não honramos nossos pais, fazemos o quê? Fazemos a coisa de qualquer jeito. Eu estou tentando dar uma... E vemos isso, é a mesma coisa que o Senhor. Ele pede uma coisa do povo de Israel: faça assim. E o que o povo de Israel começou a fazer assim? Mas daqui a pouco começou a fazer o quê? Mais um dia? Vamos levar a metade dessa carne aqui, mas o Senhor pediu a carne toda pura, limpa. Mas o Senhor não vai nem ligar. Ele é o Deus soberano, ele não tem falta de nada disso, mas tem sim. Porque ele quer o quê? Obediência e fidelidade. O que adianta nós falarmos, se reunir em nome do Senhor aqui e sermos filhos rebeldes? Nós vemos lá a igreja de Laodiceia, como era tratada a igreja de Laodiceia? Nem quente, nem frio. O Senhor fala que está a ponto de quê? Vomitar ela. Vomitar. Isso é uma palavra muito forte, né? Vomitar é porque não está agradando, não passa mais. Não passa mais. E aqui, por exemplo, você casou. Você estava se preparando para casar com a Raíssa, não tem? Você queria fazer o quê? O melhor dos melhores para ela. E vice-versa, ela para você. Imagina se no dia do casamento
o teu terno ficasse rasgado aqui, manchado de tinta. Caísse alguma coisa lá na sua casa, você viesse todo sujo para cá. Esse ia ser o melhor para você, para ela? Ia ser o quê? Ela podia até compreender, mas ia ser um pouco de tristeza para ela. Então, para o nosso Deus, é tudo. Não tem aquela 99,99. É tudo. As irmãs, as mulheres, né? Ela tem mais esse aspecto, né? De mais detalhista. O homem não é tanto detalhista como as mulheres. Tem pessoas, tem irmãos que... Tem homens que... Mas aqui é aquele formalismo. Você já está quantos anos casado? Vou pegar você porque 2 anos. Veja bem como você conheceu ela e como você está tratando ela agora. Não precisa responder. Está no mesmo patamar? Mas no começo do nosso relacionamento com as nossas namoradas, depois de noiva, nós começamos de um jeito. Botamos a melhor camisa, cortamos cabelo, nós temos cabelo, cortamos, fazemos barba, tudo. Porque queremos apresentar o melhor para nossa namorada. Mas vai passando os dias. Vou dizer desse jeito aqui. E isso que está acontecendo aqui em Malaquias. Está trazendo as coisas de qualquer jeito. De qualquer coisa. Galinha morta, deixa aí mesmo. De qualquer jeito. E isso, Deus não vai aprovar. Fazer coisas corretas para ele. Vamos pegar um exemplo aqui. Outro exemplo. O rei Josias. O último rei de Judá, se não estou enganado. Foi um dos últimos. O que ele fez? Ele mandou reparar o templo e acharam o quê? Lá, o sacerdote. O livro da lei. E quando leu o livro da lei para ele, o que ele fez? Ele rasgou suas vestes e falou para eles que ele estava fazendo. Deus estava indignado com ele. Rasgou suas vestes e mandou fazer o quê? Consultar a profetisa Uba. E o que o Senhor falou para ele, para a profetisa? Como ele se humilhou perante o Senhor, ele não é para onde? Para o cativeiro. E foi, o que relata lá, passa lá no texto de Josias, que foi uma das Páscoas mais celebração lá, grandiosa que teve. Parece que nunca se celebrou uma Páscoa com aquela. Porque estavam o quê? O povo veio se obedecendo o que estava escrito no livro. Então eles voltaram de onde estava errado, consertaram aquele erro. Mas aqui eles não consertaram nada. Não se arrependeram de nada. Malaquias falou para eles, não arrependeram. E fazer um culto, não tem nenhum valor. Por exemplo, a gente vai entender esse texto. Em 1 Coríntios fala de quê? Da ceia do Senhor. Paulo fala lá da ceia do Senhor. O que nos representa a ceia do Senhor? A morte e a ressurreição de Cristo. Mas ele morreu por quem? Por nosso pecado, para nossas vidas. E ele fala o quê? Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Será que quando nós chegamos aqui no primeiro dia da semana, nós fazemos como fazíamos há 50 anos atrás? Será que nós fazemos hoje a ceia? Isso é só uma aplicação. Será que nós fazemos no momento quando nós convertemos, quando nós descobrimos que tinha esse privilégio de participar da ceia do Senhor, de fazer o trabalho do Senhor e lembrar aquele sacrifício perfeito que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz, que não me libertou das trevas para a luz, aonde nós vamos morar com Ele na eternidade? Aí ele faz um pedido, fazer isso em memória de mim. Será que nós temos alegria, o regozijo?
de chegar aqui a cada primeiro de semana? Ou fazemos por fazer? Vamos lá para marcar um pontinho. Será que nós se reunimos aqui realmente lembrando o sacrifício de Cristo? Aonde vai passar o ímpio? Lago de fogo. Aonde vai passar todos os cristãos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro? Na vida eterna, com o Senhor. Só isso daria para a gente ficar sempre alegre, sempre disposto a estar aqui nesse templo, regozijando, lembrando da morte, mas da volta de Cristo. Que eu mereci para o inferno. Como aquele segundo ladrão, o segundo ladrão falou para ele: eu merecia, porque eu estou aqui nessa cruz, sendo crucificado, porque dos meus pecados. Mas ele nenhum mal fez. Então, Malaquias fala, parece aquilo que estava engasgado aqui, que o Senhor manda falar. O Senhor vai dando tempo, ver se se arrepende. Se mostra alguma diferença, mas não se mostrou. Ele, nesse texto que nós lemos aqui, ele estava pior que os ímpios. Porque os ímpios ainda têm temor. Mas aqui tem uma formalidade, uma estagnação tremenda. Tanto que aqui é o último profeta. Depois daqui, ficou 400 anos sem o Senhor falar. Ficou em silêncio total. Foi o último profeta do Velho Testamento e acabou 400 anos sem falar, sem se manifestar. E aí? O privilégio que Israel tinha, perdeu o privilégio. Ficou aquela estagnação, acomodismo. Hoje, quando nós abrimos o nosso celular, qualquer coisa na televisão, nós vemos hoje vários grupos que se fala evangélico, meio cristão, fazendo coisas que a palavra de Deus não pede nada disso. Totalmente indiferente o que o Senhor deixou para nós. Exatamente. Hoje, se a gente perguntar para muitos crentes, o que significa a ceia para você? O que significa a ceia para você? Muitas pessoas, se você perguntar, cristão mesmo, não sabe o significado da ceia. Quando nós nos convertemos, vê o que no nosso coração? A chama do primeiro amor. E o que acontece com essa chama desse primeiro amor? Se a gente não alimentar? Ela vai apagando. Ela vai apagando. E isso vem o comodismo. Mas não preciso ir na reunião hoje. Não precisa ir na reunião de oração hoje. Tudo bem, se você trabalha, se você estuda. Mas se você tem um privilégio de estar aqui no dia das reuniões, você que só vai ganhar. Um irmão lá de São Carlos, ele no estudo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quando a família toda para de ir na reunião, eles vão ficar fracos. Mesmo que ninguém queira ir, mas vá um na reunião, porque aquele vai se fortalecer. Porque quem perde é quem? Quem fica em casa. Eu não estou falando, porque às vezes a pessoa está doente. Às vezes a pessoa chegou do trabalho cansado. Isso também tem várias coisas que perde. Mas quando nós deixamos de vir mesmo por deixar, aí eu acho que está bem errado. Bem errado mesmo. Porque eu acho um privilégio nós se reunir como igreja. Um privilégio de poder estudar a palavra de Deus, de fazer essas reuniões que estão sendo feitas uma vez por mês, voltou a fazer reunião de oração. Um privilégio que nós temos de falar com o grande eu sou
que criou o céu, a terra, o universo, a estrela. E muitas vezes nós não valorizamos isso. E não é só que não. Quando o Senhor fala para a gente orar, falar com Ele, qual o tempo que nós temos tido nossa vida fora daqui? Qual o tempo que nós temos de meditar na palavra do Senhor? De crescer, de amadurecer, de dar frutos. Quando nós voltamos lá para Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva deu muitos frutos. Por que ela começou a dar fruto? Por que ela começou a dar fruto? Porque eles estavam alicerçados no Senhor e eles todos os dias estavam reunidos no nome do Senhor. As perseguições não fizeram eles se esconder. Pelo contrário, fortaleceram mais a eles. Fortaleceu cada vez mais a eles. Porque ele lembrava, Paulo lembrava, Pedro lembrava de onde o Senhor tirou e de onde colocou eles. Havia esperança. Agora, se fizermos um ritual, não tem valor nenhum. Ritual não tem valor nenhum. Tem para o mundo, mas para o Senhor não tem valor nenhum. Eu tenho uma camisa em casa. Foi um irmão que me deu essa camisa. Deve ter mais ou menos uns 12 anos essa camisa. Uns 12 anos. Uma marca... você sabe a marca? Essa marca mesmo que a Esther falou, bonita, muito boa o pano. Deixei ela guardada lá, no armário. Poucas vezes usei ela. Quando eu fui pegar ela agora para usar, eu podia ter aproveitado mais a camisa. A camisa está toda marcada. Não serve mais para nada. A camisa. Aquilo. Então, a gente fica guardando as nossas coisas no armário, em vez de usar na obra do Senhor. As pessoas querem ver uma diferença nas nossas vidas. Não quer ver crente esculhambado, não. Porque quando eu saio na rua, quando eu estou na minha casa ou em qualquer lugar, nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Nós estamos representando Cristo aonde quer que nós estejamos. Mas como eu vou representar Cristo? Como eu vou representar Cristo? De que jeito, de que maneira? Como um filho rebelde ou um filho obediente? Então, hoje vemos uma igreja, não é só aqui não, em várias partes do mundo, fria, estagnada, acomodada. Vemos que só queremos colher o quê? As bênçãos. Muitas vezes queremos colher as bênçãos. O que é aquele... tem um hino que fala... não deu para cantar porque tinha pouca gente. Tudo entregarei. O que nós estamos entregando ao Senhor? Porque antes do Senhor... como nós vemos aqui, a primeira de semana, nós ofertamos, fazemos. Mas antes do Senhor aceitar nossas ofertas, Ele vê o ofertante. Vamos imaginar lá no Velho Testamento, quando era o sacerdote que tinha até lá no Santo Santos. Imagine se aquele tempo se tivesse prevalecido até hoje, nascer do Senhor. Quantos irmãos iam dar graça aqui na frente? Quantos irmãos iam dar graça aqui na frente? Lembrando que para entrar lá,
a pessoa não podia ter pecado nenhum. E era amarrado com uma corda e com os sininhos. E se aquele parasse, puxava e entrava outro. Entrava outro. E assim diante. Nós morremos fisicamente, mas morremos espiritualmente. Vamos lá agora em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Irmão, lê para mim, por favor. Do 23 a 28. Faz um favor. Tá aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Obrigado, irmão. Agora uma ordenança para a igreja. Fazer isso em memória de mim. Eu acho que, como já falei algumas vezes, eu me converti no princípio dos irmãos. Lá no Rio de Janeiro, no Andaraí, um salão um pouco menor que esse aqui, mas bem aconchegante. E eu acho que os primeiros dias, quando a pessoa se converte, quando chegam os irmãos para conversar, isso é primordial. E alguns irmãos foram falando comigo e com um grupo lá, já estava lá. E o discipulado, eles tocavam muito sobre a ceia do Senhor. O privilégio de todo crente que tem de participar. Qualquer lugar desse país, desse mundo, podemos participar. E quando os irmãos falavam que aquilo ali era uma ordenança, não era um pedido, para nós lembrar de quê? Lembrar que Cristo veio a esse mundo. Lembrar que Ele morreu por mim, aonde eu merecia estar onde? No lago de fogo e tormento eterno, por século do século. Se nós lembrássemos disso, os bancos, geral, de todos os trabalhos evangélicos que pregasse isso, estariam cheios. Faríamos briga para entrar nos salões, para se reunir em nome do Senhor, para lembrar que o Senhor deixou para nós como igreja, fazer isso em memória de mim. Memória de me lembrar. Mas isso acontece que nossa mente é muito limitada. Nós acabamos esquecendo. Mas por isso que é uma ordenança. Não é um pedido. Não é um pedido. É uma ordenança. E não esquecer, fazer isso. Olha lá onde eu decido do meu reino, da minha glória. Morri pelos teus pecados para te salvar. Ninguém, desde Adão até o último homem, o último vai ser criado, ninguém merecia para a presença do Senhor. Se nós olharmos em volta, se não fosse o Senhor, muitos casamentos não iam ser feitos, muitas amizades não iam ser feitas, muitos lugares nós não conheceríamos. Muitos lugares não conheceríamos. Nós conhecemos através de quem? Do Senhor. Do Senhor.
Eu tive um privilégio, eu falo por mim, isso não é soberba, não, eu tive um privilégio que eu vim do mundo para uma igreja, né? E como esses irmãos me receberam, como receberam todos, recebem, todos que vêm do mundo, com alegria, com satisfação. Como nós somos, eu falo por mim, não posso falar, como eu fui bem tratado junto aos irmãos, desde lá do Rio, onde me reuni, depois de São Carlos, aqui com os irmãos, outros lugares que nós vamos, conhecemos. E o nosso leque como cristão não para só em Itaperuna aqui não. O nosso leque para em toda parte do mundo. Quando chegamos e falamos que somos filhos de Deus, conhecemos outros irmãos em toda parte desse país como no mundo. O privilégio que nós temos. O privilégio que nós temos. Mas voltando como Malaquia e como em Coríntios, tudo é uma ordenança. O que temos dado ao Senhor? O que nós temos oferecido ao Senhor de melhor? Será que as pessoas veem Cristo na minha vida? A Marinete teve domingo aqui e eu peguei uma foto de um senhor que eu conheci lá em Conceição de Carangola há 22 anos, né, Esther? É mesmo? Sou Dário Valentim. E a Marinete conhecia ele também. Olha que muito pequeno. A Marinete conheceu ele e falou: sou Dário Valentim. Ele é lá no Nogel. Ela falando, eu conheci ele, conheci a família dele. E o mais gratificante foi que ela falou assim, ele realmente era um cristão. Ele vivia o que ele pregava. Ele tinha prazer de se reunir com os irmãos. Que alegria. Essa alegria nós vemos contagiante. Como é gostoso ver irmãos assim que essa alegria de contagiar, de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de não questionar o Senhor. Hoje tudo é questionamento ao Senhor. Será que isso está desse jeito? Será que isso é daquele jeito? O que nós estamos entregando? Será que eu estou entregando na minha vida para o Senhor o melhor que eu tenho? Foi aquele casal, Safira e Ananias. Foi esse que acho que foi esse que escondeu lá o dinheiro da propriedade. O Senhor não pediu nada a eles, esse casal. E quando eles chegaram lá perto dos apóstolos, mentiram, né? Os apóstolos para Pedro. Se eu não estou enganado, Pedro. Mas não precisava, o dinheiro era dele, ele daria se quiser. Foi lá. E o que aconteceu com aquele casal? Morreu. Muitas vezes a gente acha que Deus é bobinho. Exatamente. Porque o Senhor não precisa do nosso dinheiro, não precisa de nada nosso. Ele só precisa da nossa vida, de fidelidade nossa com Ele. Mais nada. Mais nada. Porque Ele que nos sustenta. Se nós comemos, se nós bebemos, tudo vem do Senhor. Se nós andamos, se nós dormimos, se nós acordamos, tudo vem do Senhor. Ele não precisa de nada nosso. Mas ele só precisa de uma coisa: obediência e fidelidade a Ele. Fidelidade a Ele.
Ele não quer 99,99. Ele quer 100%. Ele não quer culto frios. Culto que não tem prazer. Ele quer culto que realmente reviva a vida dele, o nome dele. O salmista fala, me alegrei, como falaram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Que realmente possamos estar valorizando esse privilégio que nós temos como igreja, como servo do Senhor. Que possamos estar aprendendo com Malaquias, né? Aqui. E com esses erros. Para não cometer esses erros que o povo já fez lá. Não trazer nada para o altar do Senhor que não seja puro, que não seja santo, que não seja o melhor das nossas vidas do Senhor. Como o Senhor também fala lá em 1 Coríntios, né? Fazer isso em memória de mim. Fazer o melhor sempre para o Senhor. Não os 99,99, mas 100% para o Senhor. Amém.